Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química do IFES Campos de Alegre. Nesta aula nós vamos dar início ao conteúdo de termoquímica. Eu vou fechar o vídeo, nós vamos ficar somente com o áudio e os slides por enquanto, tá bem? Espero que você goste dessa aula. Para falar um pouquinho sobre a termoquímica, nós vamos iniciar perguntando o seguinte: as reações químicas, elas absorvem ou liberam calor? Ora elas absorvem, ora elas liberam. Mas por que isso acontece? Porque ocorrem trocas de energia. E essas trocas de energia vão ser estudadas pela termoquímica. A termoquímica vai estudar as trocas de energia que são realizadas na forma de calor. E essas trocas de energia, elas podem ocorrer através das reações químicas, pelo chamado fenômeno químico, e através das mudanças de estado físico das substâncias, pelo chamado fenômeno físico. Então, vão ocorrer dois processos para a troca de calor. Que processos são esses em que ocorrem a troca de calor? Esses dois processos são os processos chamados processo endotérmico e o processo exotérmico. O processo endotérmico, ele absorve calor. E o processo exotérmico, ele libera calor, certo? Bom, e aí então, nós vamos ter aqui os nossos três estados físicos, que é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Quando uma substância ela passa do estado sólido para o estado líquido, ocorre a fusão. Exemplo disso é o gelo derretendo, certo? Fora do congelador. Ele vai ocorrer a fusão, é o sólido virando líquido. Quando a substância ela passa do estado líquido para o estado gasoso, vai ocorrer a vaporização. E a vaporização ela vai ocorrer de três formas. A calefação, que é um processo muito rápido, tipo jogar gotinha de água numa panela quente. Calefação, evapora na mesma hora. A ebulição, colocar água para ferver, para fazer um café, por exemplo, é um processo rápido. E a evaporação, que é um processo lento, roupa para secar no varal, por exemplo, certo? Então, é a água passando do estado líquido para o estado gasoso, certo? Nós temos também a substância quando ela passa do estado sólido para o estado gasoso diretamente, por exemplo, o gelo seco, a naftalina, pedrinha de naftalina no guarda-roupa, vai ocorrer a sublimação, certo? E quando passa do gasoso para o sólido, vai ocorrer a ressublimação, ok? Ou sublimação também chamada. Do gasoso para o líquido vai ocorrer a condensação ou liquefação, um vidro embaçado, por exemplo, ou gotinha de água na tampa da panela, é um exemplo de condensação. E do líquido para o sólido, a solidificação, a água virando gelo, por exemplo, ok? Esses processos, fusão, vaporização e sublimação, são processos que são chamados de processos endotérmicos. Por quê? Porque eles absorvem calor. E a solidificação, condensação e ressublimação vai ser um processo exotérmico porque libera calor para acontecer, ok? Então, a termoquímica, ela vai estudar a variação do calor de um sistema devido à ocorrência de uma reação química, certo? Então, vai estudar a variação de calor de um determinado sistema. Toda reação química, ela absorve ou gera calor, ou seja, há sempre uma troca de energia, certo? Durante a reação química. E essa energia, ela se manifesta na forma de calor. O que é calor? Calor é a energia térmica em movimento. É a transferência de energia movida pela diferença de temperatura. Vai ocorrer uma transferência de energia, certo? Que é a energia térmica em movimento, que vai ser chamada de calor. E aí, então, a gente tem a calorimetria, que é o estudo da energia em trânsito. Um corpo de maior temperatura, quando a gente tem um corpo de maior temperatura e um corpo de menor temperatura, gerando um fluxo de energia, certo? A energia interna, no estado final, sendo maior do que a energia interna do estado inicial, a gente vai ter um sistema que absorve calor,
certo? Agora, se a energia interna no estado final for menor do que a energia interna do estado inicial, nós vamos ter um sistema que libera calor, ok? E a capacidade calorífica? A capacidade calorífica é a constante de proporcionalidade entre o calor transferido e a variação de temperatura. A capacidade calorífica, ela é representada pela letra C, certo? E aí é a capacidade do sistema dividida pela massa, ok? Então nós temos aqui o calor, que é representado pela letrinha Q, o ΔT, que é a variação de temperatura, e o Czinho, que é a capacidade calorífica, certo? Então nós vamos ter o calor específico, certo? Para medir a capacidade calorífica, C é igual a Q, que é calor, dividido pela variação de temperatura, certo? Então é o calor transferido e a variação de temperatura. O calor específico vai ser a capacidade calorífica do sistema dividido pela massa, representada por C, certo? Então, quando a gente vai medir o calor específico, aí nós vamos ter o calor sensível, que vai ser representado por Q é igual a M vezes C vezes ΔT. M é a massa do sistema, C é o calor específico, que vai ser a capacidade calorífica do sistema dividida pela massa, e a variação de temperatura, que é o ΔT. Vai depender da massa da substância para a gente medir o calor sensível. Quanto maior a capacidade calorífica do sistema, menor será a variação de temperatura para uma dada transferência de calor. E aí é devido a isso que a gente consegue entender por que alguns materiais esquentam muito rápido. Algumas substâncias, quando elas são dissolvidas, elas esquentam muito rápido, certo? Então, isso daqui, revisando, certo? Esse conteúdo, ele é melhor abordado em física, mas nós também vemos ele aqui na química, ok? Exemplos dos processos exotérmicos e endotérmicos. Os processos exotérmicos, a queima de vela, combustão de álcool, sempre a combustão é um processo exotérmico, a queima de propano, a condensação ou liquefação da água é um processo exotérmico. E os processos endotérmicos, ebulição da água, fusão, fotossíntese, uma bolsa de gelo, né, instantâneo quando a gente coloca na pele, certo? Então são exemplos, dentre muitos outros exemplos de processos endotérmicos e exotérmicos, ok? Bom, então, vejamos aqui o seguinte, o processo endotérmico é o processo que absorve energia na forma de calor e o calor vai ser representado no reagente, certo? A gente sabe que os reagentes são aqueles que se juntam para formar um produto, certo? Então, olha, aqui eu tenho a água líquida virando água no estado gasoso, vapor, na forma de vapor, e eu tenho aqui, ó, o calor em kJ sendo representado no reagente, certo? Aqui eu tenho os reagentes e aqui eu tenho o produto dessa reação, ok? Esse é um processo físico endotérmico. Por quê? Porque a água líquida vira gasosa, certo? Não mudou o tipo de substância, eu continuo tendo água. E eu tenho um processo químico endotérmico, aqui no caso o carbonato de cálcio, mais o calor, 188 kJ de calor, produzindo o óxido de cálcio e o dióxido de carbono, certo? Então eu tenho um processo químico endotérmico, ok? Qual é a diferença do processo endotérmico para o exotérmico? No endotérmico, na termoquímica, nós vamos ver o calor representado no reagente. No processo exotérmico, nós vamos ver o calor representado no produto, certo? Então, aqui nós temos, ó, a água líquida virando sólida e o calor sendo liberado, ok? Representado nos produtos. Esse é um processo físico exotérmico. Aqui nós temos uma reação de combustão, uma reação do metano mais gás oxigênio, produzindo gás carbônico, dióxido de carbono e água e o calor sendo liberado, certo? No processo endotérmico a gente tem o calor sendo absorvido, ok? Esse é um processo químico exotérmico, certo? Bom, então, para essa aula era isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e na próxima aula nós continuamos com o conteúdo de termoquímica, tá bem? Um abraço, fica com Deus e até a próxima!